Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Quantos acharam? Diga amém. Vamos ler juntos? Em alta voz. Fez Moisés partir a Israel do mar Vermelho. Vamos juntos. E saíram do deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas. E as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Senhor, fala conosco nesta manhã bendita, que a Tua palavra alcance o nosso coração, transforme o nosso coração, restaure o nosso coração e que sejamos edificados para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Todos nós passamos por situações. E essas situações que nós passamos, elas são sementes que são lançadas nas nossas vidas. Tudo que nós passamos são sementes que são lançadas aos corações e que podem gerar amarguras em nós. Em Hebreus, no capítulo 12, diz que a amargura nos coloca fora da graça de Deus. A amargura contamina. A amargura é contagiosa, como uma bactéria que contamina uma pessoa para o mal. E o fato de eu e você sermos servos de Deus, crentes, isso não nos imuniza. Isso não significa que nós temos uma vacina que vai nos imunizar contra as amarguras da vida. São tantos textos na Bíblia que falam sobre isso. Nós temos mais de 50 versículos na Bíblia que vão falar sobre amargo, amarga, amargurado, amarguras. Diversos textos. Em 1 Samuel, no capítulo 22, nós temos o exemplo de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que viveu também na sua vida um problema de perseguição. E essa perseguição constante gerou no seu coração uma grande amargura. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E Davi se fez chefe deles. E eram 400 homens. Veja, 400 homens em aperto. 400 homens endividados. 400 homens amargurados. E Davi se torna chefe desses homens. A Bíblia também diz em Gênesis 26 e 35 que Isaac e Rebeca tiveram amargura de espírito. Amargura no espírito, porque seu filho Esaú fez um casamento que desagradou aos seus pais. Um casamento que foi constituído para afrontar a família, para afrontar os pais. Quantas amarguras não existem hoje dentro de casa? Quantas amarguras não existem hoje nas famílias, nos relacionamentos conjugais?
no relacionamento dos pais com os filhos, quantas amarguras não são nutridas de irmão para irmão. A Bíblia fala de Ana, que tinha amargura na alma, porque ela não conseguia ter um filho. Ela não conseguia engravidar. E aí, num dado momento, ela vai para o templo e ela chora na presença de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, diz que ela estava com amargura de alma, porque Deus estava privando a Ana. Temos o caso também de Ruth. Aliás, do livro de Ruth, mas conta ali a história de Noemi, que saiu da sua cidade e foi para uma outra cidade em busca de uma vida melhor. Saiu da sua cidade e foi para outra para tentar uma nova vida, para tentar novos recursos. E ela saiu dali porque estava insatisfeita e foi buscar alegria, mas quando ela chega na outra cidade, ela encontra desgosto. Ela perde o marido, ela perde os filhos. Ela volta para sua cidade, ela volta para sua casa, completamente amargurada. E ela diz: não me chame mais de Noemi, que significa bela, feliz, ditosa. Me chame agora de Mara, porque eu estou com amargura no meu espírito. Nossas famílias, nossos casamentos, nossas vidas não podem ser abençoadas por Deus enquanto nutrirmos a amargura dentro dela. Não podemos experimentar o melhor de Deus em 2022 enquanto não removermos a amargura do nosso meio. Não podemos, não há como sermos abençoados por Deus. Não há como nós experimentarmos o melhor de Deus se nós não tratarmos a amargura no nosso coração hoje. Hoje. E à luz desse texto de Êxodo 15 e 22, vamos destacar aqui alguns pontos importantíssimos. Em primeiro lugar, experimentando amarguras. Êxodo 15 e 22 fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Veja que a saída do Egito foi um ato imediato. Eles cantaram, eles dançaram, mas depois disso, a primeira experiência que eles têm, depois daquela alegria de sair do Egito, depois daquela festividade em estar no deserto livres, cantando e dançando, a primeira experiência de cara que eles têm é uma experiência de amargura. Logo de frente. Versículo 23 diz que eles chegaram a Mara, depois de passar 3 dias no deserto. E a água, quando foi provada, imagina vocês, eles vendo aquele açude, vendo aquela água linda, e eles se debruçam ali com sede para beber daquela água. E quando eles provam daquela água, eles percebem que a água era impossível de ser bebida, porque eram amargas. E com isso nós temos 3 lições importantes aqui. A lição número 1 é nós não esquecermos que foi Deus quem conduziu aquele povo. Aquele povo não foi lançado à sua própria sorte. Aquele povo não chegou ali por conta própria. Deus estava conduzindo aquele povo, aquele lugar. Moisés, seu líder, estava debaixo da orientação de Deus. Quem tirou o povo do Egito foi Deus. É Deus quem vai conduzir o povo, é Deus quem está conduzindo o povo no deserto, durante o dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Deus está conduzindo o povo. E é importante entender que muitas amarguras que nós passamos na vida é permissão de Deus para o nosso crescimento. É permissão de Deus para o nosso amadurecimento. Quando Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a saúde, em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Pelo contrário, ele tinha recebido durante toda a sua vida o bem de Deus. E ele disse para sua esposa: acaso não receberemos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, existem dificuldades, problemas, amarguras que nós enfrentamos, que é a permissão de Deus. Ele permite para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Segundo lugar, amargura não é um acontecimento.
A amargura é uma reação do coração humano. Nós passamos por situações e podemos reagir com amargura. Êxodo 15, 23. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Veja que antes deles chegarem ali, já existiam aquelas águas. Eles chegaram e encontraram aquilo que já estava ali. E esse nome Mara foi dado não por causa da geografia daquele lugar, não por causa daquela região, por causa daquele local, mas esse nome Mara foi dado por causa do sentimento do povo. Um sentimento de amargura. Escuta isso, irmãos. A nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho, nosso ministério, nossos relacionamentos são 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo àquilo. 10% é o que acontece comigo, mas 90% é como eu vou reagir àquilo que aconteceu comigo. Ou seja, o problema, o grande problema, não é o que aconteceu, não é o que está acontecendo, mas o que eu faço, ou o que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Não são as dificuldades do seu casamento em si mesmo, não são as dificuldades da sua casa, mas como que você reage àquilo. O que você faz com aquilo que foi plantado ali. E aí, você tem que entender que guardar amarguras, guardar ressentimentos, guardar revoltas, vai fazer mal para o seu coração. Vai arruinar a sua alma. Vai prejudicar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ao seu lado. E a amargura pode se transformar numa raiz. E quando ela se transforma numa raiz, ela produz frutos. E os frutos da amargura são sofrimentos. É uma vida de sofrimentos, vida de angústias. Essas angústias, esses sofrimentos são frutos provenientes dessa raiz de amargura. Então, a gente está no mês da família, falando sobre a família. Não permita que as circunstâncias, que as sementes de amarguras que foram lançadas sobre você, crie raízes e frutifique no seu coração. Não permita, em nome de Jesus. Não se permita tomar atitudes desenfreadas, precipitadas, impensadas, por causa de uma insatisfação dentro de casa. Os problemas que surgem para serem resolvidos. Para serem resolvidos. Terceiro lugar, a amargura nasce quando somos frustrados nos nossos desejos, nas nossas vontades. Você cria uma expectativa, você tem uma necessidade, você tem uma vontade, você tem um desejo, e quando aquilo é frustrado, aí você fica amargurado. Veja no texto que eles caminharam aqui 3 dias no deserto e não acharam água. No final desses 3 dias, eles chegaram a Mara e viram a água estava lá. Tinha água para todo mundo. Que maravilha! Olha a expectativa, olha a necessidade. Mas ninguém podia beber daquela água. Que frustração, que decepção. E com isso eu aprendo que toda frustração que eu tenho na minha vida, ou quase todas, na maioria das vezes, é de quando eu crio expectativas irreais a respeito das pessoas. O problema às vezes não está na outra pessoa. O problema às vezes está porque eu criei expectativas em relação a ela. O problema às vezes não está no marido, na esposa, nos filhos, nos pais, no irmão, no pastor, no irmão da igreja, no amigo. O problema é que eu criei uma expectativa, eu me frustrei, me decepcionei. Expectativas irreais a respeito de pessoas, de coisas, de circunstâncias. E isso pode trazer decepção para o meu coração. Quantas decepções nós passamos
Porque nós queremos que aquilo que nós tanto desejamos satisfaça as necessidades do nosso coração. E por isso que Tiago 4, versículo 3, vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você pede, tanto pede, você nunca recebe. O problema não está em Deus. O problema é que às vezes a gente pede mal. Deus sempre nos prova em pontos essenciais. Deus está provando você em pontos essenciais da sua vida. E muitas vezes, quando Deus nos prova, não faz tanto sentido assim para nós. A gente tem um exemplo de Abraão. Deus promete um filho a Abraão. Abraão, com 100 anos de idade, vai ter esse filho, completamente improvável. Com a sua carne mortificada já. Deus faz um milagre ali. E Deus dá um filho para ele aos 100 anos. O filho da promessa. O filho tão desejado, tão esperado. E quando Deus dá esse filho, logo depois, Deus pede esse filho em sacrifício. Como entender isso? Deus nos prova em pontos essenciais. Deus dá a Jó uma vida regalada, uma vida abastada, dá riquezas a Jó, o homem mais rico do seu tempo. Dá 10 filhos para Jó, os mais lindos do seu tempo. Jó tinha tudo. E mesmo sendo um homem justo, o diabo foi na presença de Deus acusar Jó. Ele foi chamado de homem íntegro e justo. E mesmo assim ele perde tudo. Como que a gente entende isso? Deus nos prova em pontos essenciais da nossa vida. Talvez a sua insatisfação hoje seja numa área em que Deus está provando você. Deus, Ele permitiu a enfermidade de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Foi criada uma expectativa ali. A casa de Marta e Maria tinha esperança. Avisa para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E Jesus demora. Lázaro morre, frustrando a expectativa daquela família, daquelas pessoas. Então, o fato da gente enfrentar decepções e frustrações em determinadas áreas da nossa vida não é motivo para eu permitir que a amargura habite no meu coração. Talvez você esteja enfrentando decepções na sua casa, na sua família, frustrações com seus amigos. Não é motivo, não permita que a amargura habite no seu coração. Amém, irmãos? Isso posto, vamos para o segundo ponto que eu acho importantíssimo. Como eu posso superar as amarguras? Como eu posso vencer as amarguras? Versículo 24. E o povo, qual é o verbo? Murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. O povo murmurou contra Moisés. Presta atenção, se existe um pecado que Deus abomina, é a murmuração. Charles Spurgeon disse que a murmuração é o cântico da insatisfação. A murmuração é o cântico da incredulidade. Quando eu murmuro, eu estou insatisfeito com Deus, porque Ele é soberano, Ele que rege a minha vida. Quando eu murmuro, eu me apresento como um incrédulo, porque eu estou dizendo: Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria diferente na minha vida. Em 1 Coríntios 10:10, diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus pune severamente os murmuradores. Então, meus amados irmãos, não murmurem. Não permitam que as amarguras produzam murmúrios em você. Outra coisa que a gente aprende aqui no texto, ainda no versículo 24. E o povo murmurou contra quem? Moisés. Em primeiro lugar, ele murmura contra Deus, porque está conduzindo o povo. E agora está murmurando contra Moisés. E nós aprendemos uma lição importantíssima aqui, principalmente em família, principalmente dentro do lar. O povo estava amargurado, o povo murmurou, o povo estava insatisfeito, reclamando. E o povo projetou a sua murmuração para Moisés.
insatisfeito, amargurado, murmurando e projetando a sua insatisfação contra Moisés. Quando a gente passa por situações difíceis, complicadas na nossa vida, a gente sempre quer encontrar um culpado. A minha vida está assim por causa dela. A minha vida está assim por causa dele. O povo disse, nós estamos assim por causa de Moisés. Foi ele que nos trouxe para esse lugar. A gente está com sede, a gente está no deserto, a gente não tem um abrigo, a gente não bebe água. E aí começa a projetar a sua culpa para outra pessoa. Começa a projetar a sua culpa, aqui nesse caso, para Moisés. Então, a gente passa por situações na nossa vida complicadas e a gente sempre tenta encontrar um culpado. Por causa das nossas frustrações, a gente vive muitas vezes procurando um culpado. Então ouça bem, atenção aqui, olha, sua família, na sua casa, na igreja, na sua vida, não busque culpados para a sua amargura. Diga para o seu irmão aí, não busque culpados para a sua amargura. Não cometa o mesmo pecado que o povo de Israel. Muitas vezes, nós tentamos apontar um culpado na família. Nós tentamos apontar um culpado no trabalho. Tentamos apontar um culpado na igreja. A gente só não faz uma coisa: chamar para si a responsabilidade pelos nossos atos. Mas o versículo 25 aponta como vencer a amargura. Versículo 25, vamos lá? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, número 1, não murmure. Número 2, não busque culpado pelas suas amarguras. E agora, número 3, busque em Deus a solução para as suas amarguras. Veja que Moisés aqui, ele clamou ao Senhor. E o que houve? Aquelas águas que eram amargas se tornaram doces. Aquela situação de amargura na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu ministério, no seu trabalho, quando você clama a Deus, no momento de Deus, aquilo se transforma em águas doces. Grandes comentaristas bíblicos, quando chega nesse ponto aqui, diz que o fato da árvore produzir doçura na amargura aponta para Cristo, aponta para Jesus. Porque quando Jesus morreu por nós, Ele providenciou a cura. Nós fomos afetados pelo pecado lá no Jardim do Éden. A tragédia na nossa vida, no planeta Terra. E Jesus, então, quando morre na cruz, Ele providencia a nossa cura. Somente Jesus pode transformar tristezas em alegrias na sua vida. Somente Jesus pode tirar toda a amargura e transformar em satisfação. Somente Jesus pode pegar o seu espírito angustiado e colocar vestes de louvor. Somente Jesus pode consolar aqueles que choram. Então a solução para a amargura está em Deus. Está no Senhor. Olha o que diz Salmo 142, versículo 1 e 2. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Então ele diz: derramo perante Ele a minha queixa. E derramar aqui é um ato das emoções. Derramar aqui é um ato dos sentimentos. Quando ele diz aqui expõe, eu exponho. Esse verbo expor no hebraico é apresentar de forma lógica o que ele estava sentindo. Apresentar para Deus de forma lógica aquilo que ele está passando. Então ouça bem, irmãos.
Se você quiser ser curado de toda a amargura, derrame o seu coração na presença de Deus. Exponha para Deus a sua tribulação, exponha para Deus toda a sua angústia, porque Ele já sabe, Deus já conhece a sua vida, Ele está esperando que você se manifeste. Eu quero apresentar aqui algumas lições que Mara, as águas amargas, nos ensina. Número 1, quando Deus permite viver experiências amargas nesta vida, pode ter certeza que elas são necessárias para nós. Se Deus te permitir viver situações amargas, pode ter certeza, elas são necessárias para você. Número 2, nós podemos buscar em Deus a nossa cura, porque Deus cura a gente, Deus sara a gente. Número 3, nas amarguras, a nossa fé é provada. Cada dificuldade que você passa, cada luta que você enfrenta, você está sendo provado. Versículo 25, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Já pensou tudo isso que você está passando na sua vida? For um teste de Deus na sua vida, uma provação de Deus na sua vida, e você está reclamando, está murmurando, só que na verdade Deus está provando você. Já pensou tudo isso que você está passando na sua família, na sua casa, ser uma provação de Deus na sua vida, e você está orando, está pedindo, Deus, remova, tira da minha vida isso. E você não está entendendo, Deus está dizendo, filho, eu estou provando você, a sua fé. Estou provando a sua fidelidade, estou provando a sua resiliência. Quero ver se você murmura, se você reclama. Quero ver como que você se comporta. E quantas vezes, irmãos, a gente ora como Paulo? Quantas vezes a gente ora como Paulo? Senhor, tira o espinho da minha carne. Não é assim? Senhor, tira o espinho. Paulo orou 3 vezes. Mas se Deus está provando você, Ele não vai tirar o espinho da sua carne. Se Deus está provando você, Ele não vai remover a situação da sua vida. Então, o que Ele faz? Ele vai aumentar a graça sobre a sua vida. Ele talvez não vá remover o seu problema, mas Ele vai aumentar a sua capacidade de lidar com aquilo. Ele diz, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quanto mais provado eu sou, mais dependente de Deus eu sou. Amém, irmãos? E ali os provou, diz o texto no versículo 25. Então, Deus começa a avaliar, Deus começa a trabalhar a qualidade da fé do povo de Israel. E a maneira de Deus nos qualificar, a maneira de Deus nos aprovar, a maneira de Deus nos fazer amadurecer, a maneira de Deus nos fazer crescer, a maneira de Deus produzir amadurecimento, crescimento em nós, é através das provações, não tem outra maneira. Ah, pastor, não podia ser de outra forma? Deus resolveu ser assim. Segunda lição que Mara, as águas amargas, nos ensina, nas amarguras, nós aprendemos a praticar a palavra de Deus. Nas amarguras, nas insatisfações, nós aprendemos a praticar a palavra de Deus. Veja, versículo 25. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. Eu gosto disso, irmãos. Porque na escola de Deus, primeiro Deus aplica a prova e depois Ele dá a lição. Na escola aqui fora, não. O professor dá a lição, não é isso? Você está no ensino médio, você está na faculdade, o professor vai te ensinando, vai dando lição, e vai chegar no momento que ele agenda a sua prova. Mas na escola de Deus você é provado antes. E só depois você aprende a lição. A vida cristã é assim. A vida cristã é diferente. Deus dá logo a prova. E porque Deus te coloca logo numa prova, você fica desorientado, sem saber o que fazer, sem entender muitas vezes o que está acontecendo na sua vida.
Mas aí ele vai lá depois e ele te ensina. Ele te ensina. Deus está com você nas suas amarguras. Você não está sozinho. E nas suas amarguras Ele vem, Ele cura você, Ele sara você. E Ele diz, eu estou ensinando você. Amém, irmãos? Mas o que eu acho fantástico nesse texto é o versículo 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Aí Deus vai revelar o nome dele. O que ele diz aí? Pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te sara. Então, irmãos, podem vir decepções, podem vir dificuldades, podem vir necessidades, podem vir escassez, podem vir amarguras, podemos passar por grandes provações na nossa vida, por grandes tribulações na nossa vida, mas eu não vou permitir que isso crie amarguras no meu coração, porque Deus me cura, Deus me sara. Louvado seja Deus. Olha o que diz em Isaías 61. Jesus está ali dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Como que ele fez isso? Como que ele pregou aos necessitados? Como que ele trouxe consolo aos que choram? Isaías 53 diz, ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas amarguras. Ele levou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos o quê? Sarados. A cruz cura definitivamente. A obra de Cristo na cruz cura definitivamente o sofrimento humano. Porque um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Um dia você vai ressuscitar. Um dia você vai viver perfeitamente na presença de Deus. Não haverá mais amargura, não haverá mais dor, não haverá mais escassez, não haverá necessidade, não haverá sofrimento, não haverá choro na presença de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nas amarguras da vida, nas insatisfações da família, nós podemos recorrer a Cristo e dizer, Senhor, me cura. Senhor, me sara. E recorrer, e dizer, Senhor, não permita que aquilo que fizeram comigo venha adoecer o meu coração. Não permita, Senhor. Nós não poderemos viver em família com amargura no nosso coração. Nenhum casamento, nenhum relacionamento fica de pé se não tratar a amargura. O problema não é o casamento, o problema não é a pessoa, o problema é a amargura que não foi tratada. Nós não podemos enfrentar 2022 recebendo todos os benefícios que poderíamos deste ano com amargura no nosso coração. O sábio rei Salomão, em Provérbios 16 e 28 diz, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. E essa palavra difamador, no hebraico, ele é murmurador, ele é amargurado. Ou seja, segundo Provérbios 16 e 28, o murmurador, o amargurado, separa os maiores amigos. Mas Jesus é o nosso melhor amigo, e por isso nós podemos contar com ele. Abra sua Bíblia em Salmo 147, para encerrar. Vamos ler juntos. Salmo 147. Vamos ler o versículo 2 e 3. Salmo 147, versículo 2 e 3.
Amém? O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. O que mais que ele faz? Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Você tem alguma ferida no seu coração, no seu espírito, na sua alma? Você tem alguma amargura? Você tem algum ressentimento? Falta de perdão? Você precisa ser curado nessa manhã. Quando a gente perdoa, a gente é curado. Se você continuar amargurado, se você continuar ressentido, isso vai acabar com a tua saúde física. Só vai trazer doença para o teu corpo. Se você continuar amargurado, ressentido, isso vai acarretar em enfermidade mental, emocional e espiritual também para a sua vida. Vai acabar com a sua família, o nutrir ressentimentos e amarguras dentro da sua casa. Quantos aqui nessa manhã precisam de cura interior? Diz amém. Vamos orar então. Vamos orar por essa causa. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, a doença nos alcança. A fraqueza nos corrói. O pecado faz parte da nossa vida. Mas em Ti, Senhor, há poder. Em Ti, Senhor, há poder para libertar. Em Ti, Senhor, há poder para salvar. Há poder para curar. Há poder para sarar no nosso coração aquelas feridas mais profundas. Ó Deus, nós oramos nesse momento e pedimos que na nossa vida não hajam feridas, mas cicatrizes. Ou seja, coisas inevitáveis que sofremos, sim, mas que o Senhor curou, que o Senhor sarou, que o Senhor tratou na nossa vida. E nós podemos, com a cabeça erguida e com os nossos olhos postos no Senhor, enfrentar tudo no poder da Tua graça. Venha curar o coração da Tua igreja, Senhor, no dia de hoje. Venha curar as famílias representadas aqui. E, Senhor, onde havia guerra nesse casamento, que haja paz. Onde havia ódio nesse relacionamento, que haja amor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Onde havia ressentimento, que haja perdão. Que haja uma nova chance, uma nova oportunidade. Que haja alegria, que haja comunhão. Cura, Senhor, esse corpo de toda a enfermidade. Vem nos sarar, Senhor. Vem nos curar, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa humilde oração, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todos digam amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.